Vamos continuar a nossa viagem com São Paulo. Deixa eu voltar aqui no meu caderno. Todas estavam aqui na semana passada? Não, né? Algumas não estavam, mas acho que dá para entrar nessa viagem conosco, né? No nosso querido São Paulo. Primeira coisa que nós precisamos lembrar é a força de Damasco na vida de Paulo. A forma como nosso Deus irrompeu o coração daquele homem, que faz com ele uma verdadeira revolução. E a maior experiência, a maior mudança que vai ter na vida de São Paulo e que vai nortear, a partir daquele dia, cada passo, cada pensamento de São Paulo, é essa grande virada de chave. Antes ele era um homem que acreditava que o que o salvava? O que era a condição para a salvação dos judeus, considerada pelos fariseus, pelos saduceus? Obedecer às leis, os preceitos. E para isso eles tinham mais de 700 preceitos, toda a lei de Moisés, e era isso que salvava. E na experiência que Paulo faz com Jesus, na estrada indo para Damasco, o que ele vai entender? Qual é essa revolução que Deus faz no coração de Paulo? O que ele passa a entender como maior verdade da vida dele? O que salva? A graça. Ele passa a viver da vida da graça, que vem de Jesus Cristo, que vem da força da redenção do nosso Deus. Então isso é muito importante para nós, para continuarmos esse caminho com Paulo. Lembra que nós nos situamos em que época, como Paulo cresceu, mergulhado em que escola, o que foi que formou toda a consciência de Paulo. Agora nós vamos precisar entender o que vai na cabeça de São Paulo, que vai ser esse motor, que ninguém para, né? Essa força evangelizadora que Paulo tinha, que vinha desta grande descoberta, né? É a fé em Jesus Cristo, é a vida da graça, e não mais o cumprimento de preceitos e de leis. E era isso que Paulo ansiava em comunicar. Então, depois de muitos jejuns, nós vamos ver quem que vai ser o grande benfeitor na vida de Paulo. Quem que era o grande amigo de São Paulo, que o introduziu na vida da igreja, o nosso primeiro Barnabé, né? Primeiro vai ser Barnabé, que vai ser o grande companheiro, né, de Paulo. Então, depois de muitos jejuns, nós vimos que Paulo se preparou, que não foi de uma hora para outra, fez retiros longos, né, para que Deus pudesse ir completando a obra começada, que é o que Deus faz com cada uma de nós. Esse Deus não tem horas, lógico, que ele faz milagres extraordinários, mas o normal de Deus, né, é ir respeitando o nosso tempo, e ele foi trabalhando, né, em São Paulo. São Paulo tinha muito ainda que assimilar de tudo aquilo, de toda aquela mudança na vida dele, né? Então, depois de muito jejum, de muitas preces, a comunidade vai separar Paulo e Barnabé, né? Para o quê? Para iniciarem as viagens de missão, aonde eles iriam anunciar essa boa nova. Imagina o coração de Paulo, né? Para poder agora, junto com um amigo dele, evangelizar o mundo, né? E foi o que eles fizeram. Então, a gente pode imaginar os preparativos para essa viagem, os dois parando para pensar juntos, né? Então, essa boa notícia já tinha se espalhado ao longo das costas e as correntes dos rios, mas agora o Espírito Santo vai levar Paulo e Barnabé para o interior, né, de todos os países. Então, o que eles traziam no coração? E é o que nós temos que ter nos nossos corações,
que nós temos a melhor notícia de todas, para levar para todos que passarem pela nossa vida, que nós temos um único e verdadeiro Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que morreu por nós, que mesmo que só uma de nós existisse, Jesus daria todo o sangue dele por nós. Esse é o nosso Deus. E era isso que pulsava no coração deles, irem pelo mundo e falar deste único e verdadeiro Deus. Então, mas o que eles vão encontrar pela frente? Como que era a sociedade que eles iriam encontrar, né? E eles começariam, Barnabé estava bem feliz, porque eles começariam pela ilha de Chipre, que era o lugar de origem de Barnabé. E mais ainda, Barnabé estava super feliz porque ia poder levar consigo o seu sobrinho. Como que era o nome do sobrinho de Barnabé? João Marcos, que na verdade é Marcos, o evangelista, que era um garoto. Então, às vezes, quando a gente lê o Evangelho, vem João. Barnabé e Paulo levaram João junto, a gente já pensa no João evangelista, mas esse João era João Marcos, sobrinho, mas um adolescente, que eles resolveram levar junto em missão. Mas, em vez de nós, eu estudando, pensando o que Deus queria, né, em vez de nós ficarmos passeando geograficamente com nomes de cidades e territórios, e nós precisamos entender o conteúdo que eles iam levar para aqueles povos. E quem eram aquelas pessoas? Como que eles viviam? No que eles acreditavam? Então, nós vamos nos deparar, gente, preparem-se, para todo o horror que vocês puderem imaginar, as crenças em deuses tenebrosos, em deuses fabricados, logicamente, por eles, né, por aquelas pessoas, mas deuses, veja bem, qual era a relação deles com Deus? Era um Deus que servia o homem. Todos os seus interesses, os seus prazeres, esses deuses que eles tinham, serviam para isso. E as sacerdotisas desses deuses se prestavam a tudo que vocês puderem imaginar de horror. Deuses que davam para aquele povo como que noites de orgias, de coisas horrorosas. Então, Paulo e Barnabé vão entrar neste contexto, onde as magias, as superstições, né, crenças em demônios com mãos de fogo que passeavam pelos bosques e pegavam os viajantes. Aquelas pessoas viviam aprisionadas, por um lado, pelo medo, e por outro, refém dos magos, né, que ofereciam todos os prazeres que vocês puderem imaginar em troca de dinheiro, né? Nós vamos ver as passagens que vão nos contar sobre isso. E Paulo e Barnabé vêm com esta ânsia de evangelizar, falando de um único e verdadeiro Deus. O que vocês acham que vai acontecer com essa mensagem deles? Muita confusão, né? Oi? Não vão lacrar muito, viu? Nessa missão deles, né? Então, eles já começam se deparando com uma deusa que chama Astarte, dos fenícios, e ela tinha os seus feitiços de fertilidade. Também, naquela época, o que eram divinizados? Os imperadores. Eles faziam dos homens deuses, né? Que se sentiam deuses. Não é só que eles eram feitos, mas eles se achavam deuses. Então, Paulo e Barnabé falam, não, nós vamos purificar esse lugar. Nós vamos trazer para eles um único e verdadeiro Deus, né? Isso era um veneno que corria na sociedade, não só na Grécia, mas em todo o Ocidente. Então, o que acontecia? A magia judaica gozava de um prestígio. Em cada esquina das cidades, você podia encontrar um mago que te propunha fazer um feitiço para que você tivesse vida longa. Uma dos maiores, como que se fala?
não pedidos, mas o que o homem desejava era a imortalidade, né? E esses magos, eles ofereciam isso. Então, eles invocavam essas divindades e as obrigavam a satisfazer os desejos dos homens, né? É contra isso que Paulo e Barnabé vão lutar, né? Então, essa magia era um estado de alma das pessoas, em todo aquele povo, que se opunha totalmente à verdadeira religião. Que é o quê? Nós nos reconhecermos necessitados de Deus, de nós sermos os servos de Deus, né? De nos dobrarmos à vontade de Deus. Era tudo contra o que Paulo tinha encontrado. Era contra todas as maravilhas que Deus estava fazendo na sua alma. Então nós precisamos entender, porque muitas vezes nós vamos falar, meu Deus, mas será que Paulo não deveria ter sido mais politicamente correto? Chegado lá falando meio mais manso, comendo pelas beiradas, né, para chegar. Vocês imaginem o coração dele. Porque da mesma forma, quando eu estudava, eu pensava isso. Que quando nós nos convertemos, viemos para esse grupo de oração e conhecemos esse Deus que nos ama com loucura, que troca reinos por nós. Quem não saiu daqui tentando converter poste se parava do lado? Ainda mais as pessoas que nós amávamos. A gente queria que a conversão fosse instantânea. Falávamos de Deus, abríamos a Bíblia. É isso que Paulo vai sentir. Ele queria que a mesma alegria, que a mesma força, que o mesmo entusiasmo invadisse o coração de todas aquelas pessoas. Então, o que motivava Paulo era verdadeiramente o amor de Deus, né? E nós hoje, nós somos frutos desse amor de Paulo, dessa loucura de amor de Paulo por Deus, né? Por isso estamos aqui. Então, vamos abrir. Hoje nós vamos usar bastante, né, a nossa Bíblia. Nós vamos começar lendo Atos 16, para a gente entender a vida que Paulo e Barnabé vão ter a partir desta viagem. Atos 16, Atos 16, vamos lá. Cadê o 16 aqui? Já achei. De 16 a 18. Atos 16 a 18. Certo dia, quando íamos à oração, eis que nos veio em encontro uma moça, escrava, que tinha o espírito de Pitão, a qual as suas adivinhações dava muito lucro aos seus senhores. Olha bem como era a sociedade em que os dois estavam. Pondo-se a seguir a Paulo e a nós, gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Repetiu isso por muitos dias. Por fim, Paulo enfadou-se. Voltou para ela e disse ao Espírito: ordeno-te, em nome de Jesus Cristo, que saia dela. E na mesma hora, ele saiu. Vendo seus amos, os donos daquela escrava, né, que davam muito lucro para eles, que lhes esvaecera a esperança do lucro, pegaram Paulo, estava com Silas já, e levaram-no ao fórum à presença das autoridades. Em seguida, apresentaram aos magistrados e disse: estes homens são judeus, amotinam a nossa cidade. Pregam um modo de vida que nós, romanos, não podemos admitir nem seguir. O povo insurgiu-se contra eles. Os magistrados mandaram arrancar-lhes as vestes para açoitá-los com varas. Depois de lhe terem feito muitas chagas, meteram-nos na prisão. Então já começaram arrumando confusão. Ou era Paulo com Barnabé, ou era Paulo com Silas. Lá, aonde eles iam para pregar a palavra de Deus, para pegar a verdade, eles incomodavam. Mas por que eles incomodavam? O que eles tiravam daquele lugar? Os demônios e também o dinheiro, né? Eles iam desmascarando. E naquela época, para a gente entender, o que eles acreditam? Esses magos, esses feiticeiros, que logicamente invocavam demônios para conseguir
falsos milagres, né, que nós sabemos que o demônio imita a Deus, mas era assim que o povo acreditava, vendo coisas fantásticas acontecerem. E quando Paulo chega nas suas pregações, o que Deus vai fazer para confirmar que ali estava a verdade? Milagres e prodígios. Paulo também, toda a pregação de Paulo vai ser acompanhada de milagres e prodígios. Vocês vão ver Paulo curando, vocês vão ver Paulo ressuscitando mortos. Não sei se vocês lembram de uma vez que Paulo está pregando numa casa e um rapaz está na janela e despenca lá de cima e cai morto. E Paulo vai e ressuscita aquele homem. Porque Deus sabia a forma de também convencer da verdade, né? O que era a verdade. Então eles tinham no coração essa certeza, a nossa missão é divina, né? Nada pode nos parar. Só que para Paulo existiam algumas palavras, por exemplo, dificuldade, medo, preguiça, que não faziam parte do dicionário de Paulo. Então nós vamos imaginar Paulo, Barnabé e Marcos subindo pelas encostas por caminhos tenebrosos, que sim, todos sabiam que eram caminhos onde ladrões operavam, né? Onde as pessoas eram vítimas, ficavam sem nada, especialmente os viajantes. E ainda pelo caminho, Paulo ia contando para Marcos, um jovenzinho, sobre as lendas que aconteciam naquela região, né? Os demônios com as mãos de fogo. E Marcos foi ficando aterrorizado com aquelas histórias. Ele já não queria mais. As coisas estavam difíceis demais. E Marcos tentava convencer o tio que cancelasse aquela viagem, que eles parassem de entrar nesses lugares horrorosos. Mas ele não consegue, porque Barnabé já estava impregnado por todo o fogo apostólico de Paulo. E aí então Marcos vai dizer para eles, olha, sigam vocês, mas eu vou voltar para casa, né? Marcos não aguentou. Mas não é que Marcos não aguentou porque ele era um fraco. Pelo contrário, nós sabemos que Marcos vai ser... Como que Marcos escreve o seu evangelho? Da onde que ele bebeu? São Pedro. São Pedro. E é tanto que São Pedro, na carta dele, vai chamar Marcos de meu precioso filho. Né? Porque foi um fiel colaborador. Nesse livro de Paulo, o autor conta que Marcos era o intérprete do grego para Pedro. Era ele que ajudava Pedro nas pregações, para entender o que estava acontecendo nos lugares que eles iam juntos. Ele foi um fiel. O que aconteceu ali, que nós vamos encontrar... De onde que está vindo isso? Passou. Imagina, não tem problema. O que vai acontecer ali, já me perdi, onde que eu estava? Quem me ajuda? Marcos vai embora. Não, Paulo vai ficar maluco. O que vinha na cabeça de Paulo? Porque Paulo tinha... Lembram do zelo dele? Do zelo como fariseu pelas coisas de Deus? Esse zelo continua, agora pelas coisas de Cristo, por proclamar o reino de Deus. Então ele vai lembrar da palavra de Jesus, né? Quem coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno. Paulo era severo, firme, né? E Barnabé, coitado, fica com o coração na mão, mas o evangelho vinha em primeiro lugar. Então Marcos volta sozinho e continua Paulo e Barnabé por esses caminhos horrorosos, passavam por vários, né? E olha que coisa bonita isso. Em tudo Paulo enxergava as mãos amorosas de Deus. Eram as maiores dificuldades. Paulo se encontrava naquelas dificuldades Deus. Por quê? O que ele tinha aquela certeza? Aquele versículo tão lindo de Romanos 8, 28. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então, se viesse tempestade... Veja, Paulo resolvia uns caminhos, Paulo também não colaborava, vamos dizer assim, né? Eram rios que não tinham pontes, então eles tinham que atravessar a nado. Super perigoso, águas geladas, né? Cidades, os donos de pousadas, nada hospitaleiros.
para Paulo não tinha tempo ruim. Né? Não tinha. A única coisa, Paulo não vai ter um plano perfeito de viagem, né? Onde vai ficar, quanto tempo, quantas horas, vamos ficar aqui ou ali. Não. A única coisa que Paulo precisava para organizar a viagem deles eram 2 pontos. Saber em que cidades tinham grandes colônias judaicas. Né? E aonde existiam, dentro dessas colônias, se existiam fabricantes de tendas. Porque era o trabalho de Paulo. E Paulo, como a gente viu na semana passada, não queria ser pesado para ninguém. Né? Aquela frase forte de Paulo, quem não trabalha que não coma. Né? Apesar, veja bem, como Paulo, Deus vai modelando aquela alma. Por um lado, quem não trabalha, não coma. Mas por outro, também é Paulo que vai nos dizer, né? Que aquele que prega a palavra de Deus, né? é digno de receber. Né? E nós vamos ver isso pondo em prática, né? As comunidades ajudando, porque eles iam pregar, não se cansavam de pregar aqui e ali. Jerusalém tinha problemas, faziam coletas para Jerusalém e socorriam aquele povo. Então, era assim que Paulo dizia. Por quê? Quando eles conseguiam um emprego, se tinha uma casa de fabricantes de tendas, a pessoa que era contratada morava naquela casa. Então, era assim que Paulo, para ele, bastava isso. Né? Vou ter como trabalhar, nós vamos ter onde ficar. Lá se instalavam os 2, né? Então, como eu falei, naquele tempo a autenticidade, né, daquela pessoa tinha que ser comprovada por fenômenos extraordinários. E vai surgir um mago na vida desses 2, chamado Bar Jesus, não sei se vocês lembram dele, né? Que era um homem que, com a sua magia, com as suas feitiçarias, tinha todos meio que como com reféns dele, da sua sabedoria, entre aspas. Né? E Paulo, o que via ali? Né? Atuando naquele homem, em todos os torno dele, as potências das trevas. Né? Nós sabemos que esses lugares, onde as pessoas nos propõem, dizer o nosso futuro, né? Coisas que nós sabemos, né, que a Deus pertence, quem atua nesses lugares? O próprio diabo. E Paulo enfrentava de frente. E Paulo vai desmascarar esse mago. Né? Junto com Barnabé. Os 2 desmascaram. E sempre anunciando a verdade de Jesus Cristo, a força redentora da morte de Jesus na cruz. Só que esse mago não vai engolir essa derrota para eles tão facilmente. Tanto que vai ser esse mago que vai insuflar, quando Barnabé vai ser martirizado, quem está por trás do martírio, de instigar as autoridades, vai ser Bar Jesus, né, que vai instigar o martírio. E Barnabé vai ser enterrado pelo sobrinho Marcos. E nesse livro conta que, muito tempo depois, o corpo de Barnabé foi encontrado e que quando abriram o túmulo, Barnabé estava abraçado às Escrituras. Coisa mais linda, né? Mas vocês vejam, ele pagou com a vida dele, né? Pela verdade que ele defende. Uma coisa que me impressiona muito esses mártires da nossa igreja, que eles poderiam ser com medo, desesperados, né? Era a vida deles que estava em jogo. E eles testemunhavam Jesus Cristo, a fé desses mártires, né? Por isso que falam que o sangue dos mártires no solo é semente de novos cristãos. Porque essa fé, eu imagino Paulo, né? Esse versículo tão forte de Paulo, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Deus precisa nos mover a evangelizar. Nós não podemos ficar sem responder a tão grande amor, a tantas graças. E era isso que fazia de Paulo esse evangelizador incansável. Incansável. Nós vamos ver uma situação que Paulo e Barnabé vão chegar numa cidade, eu acho que era Listra, se não me engano, que quando eles chegam, logicamente, como eles vão pingando, né, nas cidades, a fama deles já ia se espalhando. Né? Muitos se convertiam com as pregações de Paulo, com as pregações de Barnabé.
E numa das cidades que eles chegam, eles sempre nessa sociedade cheia de deuses, o que eles fazem? Levam touros ornados de flores, para sacrificar na frente de Paulo e Barnabé, porque consideravam Paulo e Barnabé deuses. E aí Paulo vai falar, pelo amor de Deus, né? Quer ver que passagem é essa para vocês abrirem? Que vale a pena a gente ler? Espera aí. Ai, meu Deus, eu vou achar. Já vai aparecer aqui para mim, né? Essa parte. E Paulo vai dizer, pelo amor de Deus, nós somos homens como vocês não têm que oferecer. E começa a falar dos falsos. Tem uma passagem que é belíssima. Eu acho que é nessa mesma. Quando Paulo fala, que ele falou, eu vindo para cá, eu passei por um lugar que estava escrito ao Deus desconhecido. É belíssima essa passagem, porque ele fala, esse Deus desconhecido, e aí ele faz toda a pregação, né? Já falando porque Paulo tinha um método de evangelizar. Então, se o público que ele estava falando eram somente os judeus, né? E os judeus tinham 3 bases fortes na vida do judeu, que era a crença num Deus único, a lei moral de Moisés e o anseio pela redenção que o Messias traria. Então, Paulo vai juntar esses 3 pontos e vai falar assim, esse Deus desconhecido é aquele Deus que criou todas as coisas e que enviou o seu único filho para morrer por nós. E esse é Jesus Cristo. E fazia uma pregação belíssima, onde a força das palavras de Paulo, ele era tão cheio do Espírito Santo que muitos se convertiam de imediato. Os lugares onde eles iam pregar ficavam lotados de gente. E nós vamos vendo, depois eu falo para vocês, nesse tempo que nós estamos, falei na semana passada, vão lendo estas cartas de Paulo. Paulo aos Gálatas, aos Colossenses. Tem uma passagem ali em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, que ele vai dizer assim, olha bem o que ele fala, como é forte, né, o que ele fala para os Colossenses. Deixa eu abrir aqui, versículo 1:13, aqui. Ele vai dizer para eles assim, vou voltar um pouquinho, vamos ler o 12, só para fazer mais sentido para a gente. Ele diz assim, sede contentes e agradecidos ao Pai, que vos fez dignos de participar da herança dos santos, na luz. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino do seu Filho muito amado, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Paulo vinha anunciar um Deus. Vocês lembram que quem pecava contra um preceito, contra um dos mandamentos, era considerado como se tivesse pecado contra todos. E Paulo vem anunciar a eles um Deus que é perdão, um Deus que é misericórdia. Paulo ia desconcertando tudo aquilo que eles pensavam. Depois ainda continuando ali no 15 a 23, no mesmo, né, ele vai dizer, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as criaturas visíveis e invisíveis. Paulo vai passando por toda a história de salvação, né, para poder o quê? Tocar no coração daqueles homens. Aqueles homens conheciam as Escrituras, né? Toda a formação deles era nas promessas dos profetas, pela vinda do Messias que eles ansiavam. E Paulo dizia, ele já chegou, né? É Jesus Cristo, foi com ele que eu me encontrei em Damasco. Então nós vamos vendo toda essa região onde eles estavam, além desses deuses, além desse horror todo que eles viviam, uma total imoralidade, era uma região de muitas superstições. Muitas superstições. Então, em todas as esquinas, eles tinham embates, né, onde eles procuravam provar a autenticidade de Deus. Mas nós vamos vendo quantas perseguições esses dois viveram juntos, quantos sofrimentos, né? Como se uniram aqueles dois homens nessas viagens, não só na hora de suportar os sofrimentos, mas também de festejar as vitórias. E Paulo, toda a obra que foi feita em Chipre,
Paulo vai dizer, foi graças a Barnabé. Né? Paulo não toma para ele. Né? Paulo era aquele que ia à frente, que desbravava, que falava, mas ele fala, tudo que aconteceu em Chipre é graças a Barnabé. Barnabé, ele tinha uma forma, é tão bonito como o autor do livro fala dele, né? Barnabé era meigo, era delicado, então ninguém se opunha a Barnabé. Paulo já entrava rasgando, com força, com palavras fortes, enfrentava todo mundo, né? Então, cada cidade que eles chegavam, eles arrumavam o seu emprego, a casa para ficar, e aos sábados, como bons judeus, para onde eles iam? Para as sinagogas. Paulo se apresentava como doutor da lei, Barnabé como um levita, e isso fazia com que eles tivessem o quê? Lugares de honra para sentar. E assim que davam a palavra, um deles já se levantava, normalmente Barnabé ia primeiro, falava manso, suave, mas encantava a todos, e depois São Paulo. Muito bem, primeiro sábado, São Paulo pregou, já alguns judeus, alguns fariseus ali começaram a se incomodar, esse povo está muito mexido com o que Paulo está falando. No sábado seguinte, a sinagoga abarrotada de gente, abarrotada, né? E aí Paulo pregando com toda a força, mas aí já começaram começaram a armar ciladas. Quando a gente fala isso, de quem a gente lembra? Armar ciladas, pegar eles em alguma palavra para que o próprio Jesus, né? O próprio Jesus, né? Que armavam ciladas. Mas por que eu estou querendo mostrar isso? Porque Jesus falou, né? Se me trataram assim, assim tratarão. Então, às vezes, nós queremos lugares privilegiados, sermos tratados diferentes, não queremos sofrer pelo Evangelho. Nós não entendemos nada, né? Não entendemos nada. Se assim trataram o nosso Mestre, se assim trataram Jesus Cristo, se nós somos seguidores de Cristo, é assim que nós vamos sofrer também pelo Evangelho, né? E que lembram daquela vez que prendem os apóstolos, açoitam e soltam eles depois, porque eles estavam pregando no nome de Jesus, e a palavra de Deus nos fala que eles saíram como da prisão? Alegres, porque foram dignos de sofrer por Jesus Cristo, dignos de sofrer, né? Como eles entendiam a graça que era poder pregar, poder falar desse Deus, e viessem as consequências que fossem, eles estavam prontos para isso. Eu acho que nós nunca vamos, como se fala, elogiar o suficiente, especialmente São Paulo, por toda a força, por toda a coragem de vencer qualquer obstáculo que fosse, né? Às vezes nós, para vir no grupo de oração, se hoje está mais friozinho, né? Acho melhor eu vir aqui de casa, porque está tão... Não, nós vamos juntos, vamos rezar junto. Como é diferente estar aqui, não é verdade? Estar com todo mundo, rezar junto, né? Sentimos a força, como a Dai falava, né? Esse Deus que está no meio de nós. E Paulo nisso ia... tudo o que passava pela vida de Paulo, quando ele vai falar, né? Daquela rocha espiritual, que Paulo vai dizer num dos discursos dele, né? Essa rocha é Cristo. Da onde que vinha essa imagem da rocha? Dessas viagens, das rochas que eles tinham que escalar e descer para entrar nas cidades, desses caminhos tortuosos. Tudo na vida de Paulo se transformava em oração, em matéria de pregação. Quando eu lia isso, eu pensava em Nossa Senhora, quando a palavra de Deus nos fala que Nossa Senhora guardava tudo no coração. Então, olha que maravilha se nós soubéssemos fazer o mesmo. Cada sofrimento, cada perrengue na nossa vida, cada dificuldade, transformar em oração. Naquela certeza absoluta, nessa dor, nesse momento que eu estou vivendo, nessa perda que eu estou vivendo, aqui está Deus. Aqui está o meu lugar de encontro com Deus. Essa dificuldade que eu estou vivendo hoje, Deus me visita. Era assim que São Paulo viveu.
tendo esta certeza de que ele no mundo era movido pela força do Espírito Santo, desse Deus que nós vamos ver em Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo levou Paulo, o Espírito Santo impediu Paulo de entrar. Gente, vida conduzida pelo Espírito Santo. Só Paulo teve isso? Nós podemos ter? Pedir esta graça pela intercessão de São Paulo hoje, que nós sejamos dóceis ao Espírito Santo, para que sim, a gente possa ouvir a sua voz, enxergar as luzes que Ele nos dá. Faça. Às vezes a gente fala, ai, eu achei que era coisa da minha cabeça e não segui, né? Bem que eu sabia que eu não devia ter. Quem é o bem que eu sabia que eu não devia ter feito? Luzes do Espírito Santo. E que nós confiar mais na nossa vida de oração. Se eu e você somos uma mulher de oração, vida sacramental, busca a Eucaristia, mais que só no domingo, nós temos essa intimidade com Deus, fazemos a nossa adoração, temos o nosso momento de oração, o Espírito Santo nos conduzirá nas nossas escolhas, né? Não decidir nada sem antes se deter diante do sacrário. E com certeza, maravilhas Deus fará, não só em nós, mas através de nós. Através de nós. Então São Paulo aproveitava todas as situações, né? Todos os perrengues que eles passavam, era transformado depois em pregação. Né? Nós vimos na semana passada, quando ele vai falar, né? Revestir-se de Cristo. Tudo aquilo que ele viveu, onde os deuses na Grécia, as pessoas nas festividades se vestiam dos deuses, ele vai usar na pregação dele, mas agora não mais de deuses, mas do próprio Jesus Cristo. Paulo, numa dessas pregações, numa dessas vezes que ele vai para a sinagoga, o negócio fica tão feio, mas tão feio, que Paulo vai ser apedrejado. Apedrejado, até acharem que Paulo está morto. Morto. E eles bateram tanto em Paulo, e o autor desse livro fala, né? Com certeza Paulo, enquanto ele estava sendo apedrejado, de quem que ele lembrou? Estevão. De Estevão. Porque ele foi testemunha, né? Da morte de Estevão, que também foi. Então que ele devia pensar assim, pronto Estevão, você está satisfeito, né? Já que eu estou quitando a minha parte. E que nesse momento Deus colocou no coração de São Paulo o que ele ainda haveria de sofrer. Né? Veja, foi tão grave que jogaram Paulo para fora da cidade, o corpo dele, porque achavam que ele estava morto. E nisso mandaram chamar os discípulos. Entre eles, nesse momento, Paulo estava sozinho quando ele foi apedrejado. Ele estava coberto de sangue. E quem chega para acudir Paulo é Barnabé. E quando vê ele, Barnabé já vai para cima do corpo de Paulo, achando que ele estava morto. E não. Quando ele chega mais junto, ele percebe que ainda tinha vida em São Paulo. E essas marcas dessa lapidação que São Paulo sofreu, vão ficar no corpo de Paulo até a sua morte. E ele vai falar que são não estigmas, mas as suas chagas. Ele fala, estas são as minhas chagas. E ele vai se gloriar. Depois eu vou colocar as passagens dessas referências. Ele vai se gloriar dessas marcas que foram sofridas por Deus. É bonito ver isso na vida dos apóstolos. Eles se gloriam dos sofrimentos, de tudo aquilo que eles faziam. Veja, Paulo, mais do que nenhum daqueles, o que vai acontecer quando Paulo começa a confrontar os judeus, os gentios? Eles vão ter um encontro, num momento, com São Pedro, numa das voltas de viagem, onde eles vão entrar num grande embate. Por quê? Pedro vai dizer que os gentios que estão se convertendo deveriam se circuncidar. Que era o quê? O que era a circuncisão? Uma lei judaica. E Paulo vai dizer, de jeito nenhum. Nós não podemos mais viver sobre a lei. Nós agora vivemos sobre a graça.
Vocês vão ver essa discussão dos dois, uma forte discussão dos dois. Barnabé vai apoiar Pedro, dizendo que ele acha, porque o que eles não queriam tanta confusão. Então, se os gentios se circuncidassem, eles iam viver melhor com os judeus convertidos. E Paulo vai dizer que não, que de jeito nenhum, que eles iam viver agora pela graça e não pela lei. E é tão bonito ver isso, que São Pedro e Barnabé vão concordar, e é lindo que no livro o autor põe, né? São Pedro percebeu que Jesus falava pela boca de Paulo, né? Então eles se dobram, eles reconhecem que sim, Paulo tem razão, agora eles vão viver pela graça. Isso para Paulo era um ponto, não para Paulo, mas para todos nós, graças a Deus, crucial. A vida é pela graça e não pelo cumprimento dos preceitos. Quem nos salva é Jesus Cristo. E não as coisas que nós fazemos. A nossa religião não é fazer coisas, né? Não é isso que nos salva. Nós seguimos uma pessoa. O que Paulo queria passar para aquelas pessoas, que o que importava agora era eles serem outros Cristos. Homens com os mesmos sentimentos de Cristo. E é isso que nós precisamos querer para nós. Sermos Cristo que passa na vida das pessoas, ao nosso redor, aonde Deus nos colocar. Precisamos lutar, como Paulo precisou lutar. Paulo foi sendo muito moldado. Paulo tinha uma personalidade forte, né? Nós percebemos, quase morreu da forma como ele falava, como ele queria impor, né? Mas ele se deixou moldar por Cristo, né? Deixou que o Espírito Santo fosse como aquele trabalho do artista no mármore, tirando as imperfeições. Paulo se deixou. Nós precisamos dizer para o Senhor, eu quero ser outro Cristo. Isso é ser cristão, ser outro Cristo, né? Como nós vamos fazer diferente a vida dos outros se desejarmos verdadeiramente isso? Porque Deus vai nos dar a graça. Vai nos dar a graça. Vai custar? O que vocês acham? Vai custar. Mas o que custa vale a pena. Tudo que custa vale a pena. Nós vamos olhar para a vida desses homens. O quanto custou. Mas que obra maravilhosa que Deus fez. Nós vamos ler as cartas de Paulo. Que luta, meu Deus. Né? Ele escreve essa carta aos Gálatas. Ele vai falar, pelo amor de Deus, né? Vocês estão abandonando tudo que eu falo, tudo que eu preguei, tudo que eu fiz. Ele não se cansava. Quantas vezes nós desistimos das pessoas, né? Ah, quer saber, essa aqui nem vou ligar mais, ela não quer nada com nada, faz tudo errado. Não, nós não podemos desistir de ninguém. De ninguém. Para Deus não existem casos perdidos, né? Lembrar de outra frase tão forte de São Paulo, onde superabundou o pecado, não, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Olha, acho que muitos aqui podem dizer, eu sou essa, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vocês entendem o que ardia no coração de Paulo? O amor de Cristo nos constrange. É tão bonita essa frase de Paulo. É como se esse amor fosse o motor dele. E como Paulo era um apaixonado por Deus, e o nosso coração, ele se dilata cada vez mais nessa capacidade de amar. Para Paulo não tinha fim. Nada o impedia. Tem uma passagem de Paulo também, que depois vou pôr ali, que ele adoece. E ele vai ficar um tempo, e é muito interessante que o autor desse livro, ele estudou todos os costumes da época, como que os doentes ficavam, e Paulo vai pegar uma peste, né, numa das viagens. E quem pegava a peste, como era um povo super supersticioso, quem ficava doente é porque tinha feito algo para os deuses. Provavelmente tinha entrado num templo de um deus X sem se purificar. Então, quando essas pessoas, o povo sabia que aquela pessoa estava doente com a peste, o que eles faziam? Eles cuspiam no chão. O que esse cuspe na cabeça deles fazia? Quem sabe? Afastava o espírito ruim que estava com ele. Eu não sei se vocês já viram algum filme ou que os judeus têm esse costume de soprar no rosto das pessoas. Vocês já viram isso? Eles fazem...
Não cospe, né? Porque também seria demais. Mas eles sopram para tirar os espíritos ruins que possam estar do lado da pessoa. Então, e a pessoa se sentia profundamente humilhada, porque as pessoas passavam e cuspiam. E o lugar que ficavam os doentes não é que ficavam num quarto, num hospital. Eram tendas armadas, quando tinham essas pestes, e as pessoas ficavam meio que expostas. Então, todos que passavam cuspiam, humilhavam. Com Paulo não foi assim. Né? As pessoas, ele foi cativando de uma forma as pessoas que, em vez deles se afastarem de Paulo, chovia gente em volta dele com ervas, com ungüentos, com tudo para que Paulo melhorasse. Paulo vai lembrar disso com muito carinho, né? De como ele foi tratado por todas aquelas pessoas. Paulo foi aquele que, por onde passou, foi deixando o bom odor de Cristo. Qual é o odor que nós temos deixado nesse mundo, gente? Por onde nós passamos, nós deixamos um rastro de amor. Nós deixamos um rastro de unidade. Né? Eu sou usada pelo Espírito Santo de Deus para promover a paz na minha família. Né? Eu sou esse instrumento de Deus, aonde eu estou. Eu me deixo usar, porque nós precisamos nos deixar usar por Deus na vida dos outros. Por isso que Paulo foi essa potência. Paulo era um homem abandonado em Deus. A vida dele era Jesus Cristo. A vida de Paulo, você lembra que toda a infância, a adolescência, a vida de Paulo, o que eram? As Escrituras. E o que são as Escrituras? O verbo que se fez carne, a palavra, Deus já preparava Paulo com todo o amor pelas Escrituras. Por isso essa força em anunciar, né? A palavra de Deus para todos que passavam pela vida dele. Então 4 anos se passaram, 4 anos. E Paulo vai formar, ele e Barnabé, 7 fortalezas conquistadas para Cristo. Salamina, Pafos, Antioquia, Icônio, Listra, Derbe, Perge. Eles foram ali convertendo cidade por cidade. Tiveram perrengues, tiveram que sair correndo de várias cidades? Sim, mas deixaram ali já comunidades fortes. Né? E nesse tempo, nesses 4 anos, que não foram fáceis, de perseguição, de naufrágio, passar fome, serem assaltados, né? Nada impediu esse trabalho maravilhoso. E Paulo foi aprendendo a domar os seus ímpetos, né? Assim, proclamar a palavra de Deus com a mesma força, com o mesmo entusiasmo, mas já entregue ao Espírito Santo, deixando que o Espírito o conduzisse, né? Porque aquela força do que aconteceu com ele em Damasco, se deixou, tinha um profeta, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Precisamos nos deixar, porque o sonho de Deus é seduzir cada uma de nós. Então precisamos dizer para Ele, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. É o que falta para nós vivermos essa felicidade aqui e depois. Sermos homens, mulheres, conduzidas pelo Espírito Santo, aonde Ele quer, como Ele quer. Como aquela música, né? O Espírito sopra, como é que fala? Não sei nem para onde vem, nem para onde vai, né? Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. A palavra de Deus é o nosso consolo. Porque aqui é tão bonito ver a verdade que é a palavra de Deus, porque os escritos não camuflam os defeitos de Paulo, os defeitos de Pedro. Pelo contrário, está tudo aqui. Como eles eram, como eles lutaram. E não foi só esse perrengue que teve entre Pedro e Paulo. Parem para pensar. Era uma igreja começando, com cabeças totalmente diferentes. Quanto eles tiveram que, tem um santo na igreja que fala, né, que Deus nos coloca em comunidade como se fossem pedras preciosas, que precisam ir ralando, né? Uma na outra, porque é assim que nós vamos vai vindo à tona a preciosa. Primeiro somos pedras brutas, que precisam ser lapidadas. E assim foi. E o que isso quer dizer para nós?
que não são os nossos defeitos que vão impedir a nossa pequenez, as nossas misérias. O que nós precisamos entender é o que Paulo entendeu. É a graça de Deus que faz. Não é a nossa sabedoria humana, né? As nossas pós-graduações. O que Deus desconcertou o mundo? Pegando os pequenos, os humildes e dando para eles a sabedoria de Deus. Né? São Paulo vai falar, né, para ele, que ele confundiu, Deus confunde os sábios. Né? Que para uns a cruz é loucura. Né? Para os gregos, para os judeus, a cruz é loucura, mas para nós é força e sabedoria de Deus. A cruz é força e sabedoria de Deus. A cruz nossa de cada dia é força e sabedoria de Deus. Quando é que nós vamos entender isso? A cruz de cada dia, quando eu abraço, quando eu assumo, como Cristo. Né? Cristo não arrastou a cruz, Cristo abraçou a cruz. Por isso é um instrumento de salvação. E é isso que ele pede para mim e para você. Paulo abraçou cada sofrimento, cada provação, porque o amor de Cristo os constrange. Ele precisava devolver todo o amor de Deus com a sua vida. É esse desejo que precisa pulsar em cada uma de nós. Senhor, usa-me, aonde o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser. Me coloca nos lugares que o Senhor quer ser anunciado. E me envia a sabedoria do teu Espírito, porque eu nem sei o que falar. Qual é a promessa de Jesus? Quem falará por nós? O Espírito Santo. É Ele que virá em nosso socorro. Nossa vida vai mudar quando nós colocarmos a palavra de Deus em prática. Quando nós pegarmos todas as promessas que Deus fez para nós e falarmos, Senhor, eu creio, usa-me, eis-me aqui. Vamos pedir durante toda essa semana, lendo as cartas de São Paulo, fazendo com as cartas as nossas orações, pedindo essa força, pedindo essa intrepidez, essa audácia de São Paulo para nós, aonde Deus nos colocou. Vamos pensar nas pessoas ao nosso redor que precisam conhecer esse Deus. Para quem nós vamos anunciar essa boa notícia? Quem nós vamos trazer aqui na semana que vem? Para que possam ouvir as maravilhas que o nosso Deus é capaz de fazer em nós e através de nós. Que o Espírito Santo nos ilumine, que Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, já possa estar intercedendo pelas grandes coisas que Deus quer fazer através de mim e de vocês. Amém? Eu e minha casa serviremos